Oi, meus queridos. Nós vamos dar continuidade aos estudos da trigonometria na circunferência. Nós já vimos a primeira parte, né? Estudamos um pouco sobre a outra unidade de medida, que também é usada, né? Além do grau, que é o radiano. E agora nós vamos ver seno e cosseno na circunferência, ok? Então, primeira parte, eu desenhei uma circunferência aqui, coloquei aqui os 4 graus, dividi ele em 4 partes, né? Então, eu tenho aqui 0 graus, uma volta inteira, 360 graus, que equivale a 2 π rad, ok? 2 π radianos. Depois, 90 graus, que é π sobre 2, 180 graus, que equivale a π, e 270 graus, que equivale a 3 π sobre 2. Então, nós vamos girar a circunferência no sentido anti-horário, ok? Então, feito isso, eu dividi a circunferência em 4 partes, que nós chamamos de quadrantes. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, agora, eu vou calcular o seno, né, de 30 graus. Eu já coloquei aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Eu usei esses quadros para colocar certinho os 30 graus. A vertical sempre vai ser posicionado o seno. Então, essa daqui, ó, aqui fica o seno, ok? O cosseno será aqui na horizontal, mas é o próximo passo que nós vamos ver, tá? Então, a gente já sabe que o seno de 30 graus é 1/2. Agora, o seno de 45 graus, a gente também sabe, né? É raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, ó, no segundo quadrante, nós vamos colocar como se fosse um espelho. Então, eu posso indicar aqui também, ó, que qual seria o espelho do 60 graus? 120. 120 graus. Do de 30 graus, 150. Então, ele está aqui. E o de 45 graus, 135 graus. Certo? Então, o que vai acontecer? O seno de 150 graus, ele é o mesmo do de 30, ou seja, 1/2. O seno de 135 graus, ele é o mesmo de 45 graus, ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno de 120 graus, ele é o mesmo do seno de 60 graus, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu fiz com a caneta vermelha aqui, ó, para destacar mais, tá? Porque o meu quadro, ele é pequeno, então fica meio apertadinho aqui o espaço, tá? Mas então, a 30 graus, né, que a gente sabe que equivale a π sobre 6, né? O seno de 30 graus é 1/2. Assim como o seno de 150 graus também é 1/2. Então, 150 graus, 5π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. Esses cálculos nós já fizemos, né? E o 135 graus, 3π sobre 4. 60 graus,
equivale a π sobre 3. E 120 graus, 2π sobre 3. Ok? Então, o primeiro e o segundo quadrante já estão aqui no quadro. Agora, nós vamos fazer o terceiro quadrante, tá? O seno do terceiro quadrante. O que vai acontecer? No terceiro quadrante, o sinal do seno vai ficar negativo. Então, eu vou fazer uma continuação aqui, né? Do meu ângulo de 30 graus. Então, meu ângulo de 30 graus é esse daqui, né? Então, continuando ele aqui, passando pelo centro, ele vem aqui, ó. Então, eu tenho aqui 210 graus. Continuando o ângulo de 45 graus, no terceiro quadrante, o equivalente a ele, ó, vai ser agora mais 15, 225 graus. E o equivalente ao ângulo de 60 graus, então vai ser 180 mais 60, 240 graus, ok? Em radianos nós temos 210 graus, 7π sobre 6. 225 graus, 5π sobre 4. 240 graus, 4π sobre 3. A gente já sabe fazer essas equivalências, né? Nós fizemos isso na aula passada. Então, agora, ó, o que a gente vai observar aqui? Que o ângulo de 210 graus, né, que equivale a 7π sobre 6, o seno dele vai ser o mesmo seno de 30 graus, só que com um sinal inverso. Então, vai ser 1/2, não é 1/2? Só que agora eu vou colocar negativo. Então, ele tá aqui, ó, 1/2. Ok? 225 graus, que equivale a 5π sobre 4, é o mesmo seno de 45, só que com o sinal contrário. Então, vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, do 225, eu vou colocar aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E o ângulo de 240 graus é o mesmo, equivalente, né, ao ângulo de 60 graus, só que com um sinal inverso. Então, o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno 240 graus, deixa eu fazer aqui o pontilhado com a preta, será menos, né, menos raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Tá ficando um pouco apertadinho, mas a circunferência trigonométrica, ela é assim mesmo, com muita informação, tá? Porque nós temos o grau, nós temos o radiano, nós temos o seno e ainda vamos fazer o cosseno, tá? Ok. Agora, o quarto quadrante vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque o sinal no quarto quadrante, o sinal de seno, no quarto quadrante também é negativo, tá? Então, vamos lá. Eu vou, então, encontrar aqui, ó, vou começar com 120. 120 graus. Depois, do 135 e do 150. Ok. Então, que ângulos são esses, né? Eu tenho aqui, ó, 270 mais 30, 300 graus. Mais 15, 315. E aqui mais 15 de novo, 330. Nós temos também esses graus em radiano. Então, o ângulo de 300 graus, ele equivale a 5π sobre 3.
O ângulo de 315 graus, 7π sobre 4. E o ângulo de 330 graus, 11π sobre 6. E qual vai ser o valor, então, do seno desses três ângulos aqui, ó? Tá fácil. O de 300 é o mesmo do 240, ó. Né? Que é o mesmo de 60, tá? Só que com o sinal invertido. Então, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Do 315, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E do de 330, menos 1/2, ok? Então, esse é o seno, os valores de seno de todos esses ângulos aqui. Faltou o quê? 0, 90 graus, 180 e 270. Agora, se para calcular o seno nós usamos a coordenada y, o cosseno será a coordenada x, tá? Então, o que vai mudar? A variação do sinal. A variação do sinal do cosseno vai ser primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, negativo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, positivo, ok? Então, ó, é bem parecido. Só que agora, ó, eu vou colocar os valores aqui. O cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, o cosseno de 120 graus vai ser o quê? Menos 1/2. Então, tá aqui, ó. É o mesmo cosseno de 60, só que com sinal contrário, ó. O de 135 graus é o mesmo de 45 graus, só que com sinal contrário, ou seja, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E o de 150 graus é o mesmo de 30, só que com sinal contrário, portanto, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. No terceiro quadrante vai acontecer a mesma coisa, ó, o sinal é negativo. Então, eu tenho aqui, ó, 210 graus, cosseno de 210 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 225 graus, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 240 graus, menos 1/2. E, seguindo aqui, cosseno de 300 graus, 1/2. Cosseno de 315 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 330 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu tenho aqui, né, na horizontal, que é o eixo X, o cosseno. Vou colocar aqui o cos. Agora, nós temos aqui, então, a circunferência trigonométrica, né, com os valores dos graus, radianos, seno e cosseno dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, 120, 135, 150, 210, 225 graus, 240, 300, 315, 330 graus. O que está faltando aqui no nosso quadro? Duas coisas. Primeiro, está faltando os valores de seno e cosseno dos ângulos de 0, 360 graus, 90 graus, 180 graus e 270. Para colocar eles, eu vou apagar o quadro aqui, que vai ficar mais limpo, mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Espera um pouquinho. Ok, então arrumei o quadro aqui, né?
E assim, para nós calcularmos, então, seno e cosseno dos ângulos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, nós vamos fazer o seguinte. Como o raio da circunferência trigonométrica, ele é unitário, ou seja, ele equivale a 1, então, as coordenadas desses pontos que eu indiquei aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto A' e ponto B', né, que equivalem a esses graus que eu falei, né, 0, 90, 180 e 270, eu vou fazer o seguinte, as coordenadas x e y, né, assim como se fosse um plano cartesiano, vai ser o quê? 1 e 0, porque o x é 1, né, e o y é 0. Então, se o x vai ser o quê? Que é a coordenada x, ele equivale ao cosseno, então o cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Eu vou seguindo essa lógica. Aqui no ponto B, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. As coordenadas do ponto B são 0 e 1. Por quê? Porque o x é 0 e o y é 1. Então, eu tenho cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus, 1. Agora, no meu ponto A', que equivale a 180 graus, eu tenho as coordenadas menos 1, que seria o 0, menos 1 e 0. Então, o cosseno de 180 graus equivale a menos 1 e o seno de 180 graus equivale a 0. O ponto B', ele é o equivalente a 270 graus. Então, o x é 0, o x é 0. E o y é menos 1, né? Porque ele está do lado de baixo, menos 1 é o y. Então, o cosseno será 0 e o seno de 270 graus, menos 1. Agora, cosseno e seno de 360 graus vai ser o mesmo de 0, né? Porque 360 graus volta no mesmo ponto A. Então, o cosseno de 360 graus é 1. E o seno de 360 graus, 0. Ok? A gente pode colocar também esses valores lá na nossa circunferência trigonométrica. O que ficou faltando agora? Apenas a tangente, tá? Que vai ser o nosso próximo passo. Então, gente, para a gente terminar agora aqui o nosso ciclo trigonométrico, nós vamos fazer a tangente, como se fosse uma reta tangente à circunferência, né? Ela tem um ponto em comum com a circunferência. Agora eu vou dar continuidade aqui, então, na nossa circunferência. Então, eu já sei que a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, mesma coisa eu vou fazer com a tangente de 45 graus, ó. Vou continuar ela aqui, ó. Qual que é a tangente de 45 graus? Quem lembra aí? Lembra da musiquinha? Tangente de 45 graus, opa. 1. E a tangente de 60 graus? Também a gente sabe lá pela musiquinha. Nossa, eu apaguei tudo aqui. Raiz quadrada de 3. Ok? Então, a tangente aqui no primeiro quadrante, ela é positiva. É esses ângulos que a gente já sabe. 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. 45 graus, 1. E 60 graus, raiz quadrada de 3. Ok, então, eu vou fazer agora, vou pular para o terceiro quadrante. Por que para o terceiro quadrante? Porque o terceiro quadrante, ele faz essa linha aqui na diagonal, ó. E essa linha na diagonal vai fazer com que os meus resultados da tangente tenham o mesmo sinal dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, olha só, 30 graus, tá aqui, ó, 210. Então, 210, ele é o mesmo
a mesma tangente de 30 graus, ou seja, 210 é raiz quadrada de 3 sobre 3. 225 é a mesma tangente de 45 graus, ou seja, 1. E 240 graus é a mesma tangente de 60 graus, ou seja, raiz quadrada de 3. Agora, o segundo e o quarto quadrante, o que vai acontecer? A gente vai inverter o sinal, ó. Então, tá aqui, ó, 150 graus e 330. Olha, ela vai ser equivalente a 30 graus, só que com o sinal contrário. Então, se a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3, a tangente de 330 graus será menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E de 150 graus também, ó. Tá na linha diagonal aqui. Agora, 135 graus e 315 graus, ó. Eles estão na linha do 45 graus. Então, aqui, tanto 135 graus como 315, eu terei a mesma tangente de 45 graus, só que com sinal contrário. Então, menos 1. E para acabar, 120 graus e 300 graus equivale a tangente de 60 graus, porém com sinal invertido, então menos raiz quadrada de 3. Ok? Então, essa daqui é a tangente dos ângulos notáveis.